Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver me ouvindo, que o Senhor te abençoe, te guarde, que você tenha um dia lindo, uma noite linda, uma tarde linda, que esteja tudo bem com você, com a sua família, no seu trabalho. Eu profetizo um monte de coisa legal, um dia cor-de-rosa para você. Hoje nós vamos ler o capítulo 20, vamos ler Jonatas ajuda Davi. E é grande, deixa eu ver, 42 versículos, 42 versículos, vamos lá. Então, vamos fazer uma recapitulação. Ontem, como é que foi? Ontem lá tirou a roupa, ontem foi esquisito, né? Saul virou chacota, né? Todo mundo falava lá, será que Saul também virou profeta? Mas era de chacota, não era de coisa legal, era de gozação, né? Porque ele ficou nu, pelado, profetizando, se debatendo lá. Ele foi lá para matar, para atrapalhar o plano de Deus e foi pegado por Deus, ficou lá, pagando mico, né? Bem feio que aconteceu com ele. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e disse: o que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Que mal eu fiz? Fiz eu ou seu pai para ele querer me matar? Está correndo atrás de mim igual um louco, né? E Jonatas respondeu: que Deus não permita que você morra. O meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele não esconderia isso de mim. Isso não é bem assim. Mas Davi respondeu: o seu pai sabe muito bem o quanto você gosta de mim. Por isso ele resolveu não deixar que você fique sabendo dos planos dele, para você não sofrer muito. Eu juro pela sua vida e pela vida de Deus, o Senhor, que eu estou perto da morte. Não sei se Saul gostava muito de Saul. Saul era meio bipolar, né? Acho que ele era meio borderline, assim. Meu lado psicóloga diagnosticando Saul, mas sei lá, mas Davi achava isso, né? Que ele gostava tanto do filho, sabia que o filho gostava de Saul e não queria, né? Que ele ficasse triste. Não sei não, que ele queria matar o filho do esposo da filha, deixar a filha viúva, não sei não. Mas enfim, Davi falou isso com Samuel, né? Com Jonatas, tô doido. O que você quer que eu faça? Perguntou Jonatas. E Davi respondeu: amanhã é a festa da lua nova. E eu deveria ir sem falta ao jantar do rei. Mas se você deixar, eu irei me esconder no campo, até depois de amanhã à noite. Se o seu pai notar que eu não estou à mesa, diga que eu pedi a você para me deixar ir com urgência a Belém, pois está na época de toda a minha família oferecer lá um sacrifício anual. Se ele disser está bem, eu estarei salvo. Mas se ele ficar com raiva, então você ficará sabendo que ele está com más intenções. Peço que você me faça este favor e cumpra assim a promessa sagrada que me fez. Porém, eu sou culpado. Mate-me você mesmo. Por que deixar o seu pai fazer isso? Nem pense numa coisa dessas, respondeu Jonatas. Se eu soubesse que meu pai estava mesmo resolvido a acabar com você, acha que eu não o avisaria? Então Davi perguntou: e se o seu pai responder com raiva, quem vai me avisar? E Jonatas respondeu: venha comigo, vamos até o campo. E eles foram. E Jonatas disse a Davi: que o Senhor, o Deus de Israel, seja nossa testemunha. Amanhã e depois de amanhã, a esta hora, eu vou fazer algumas perguntas ao meu pai. Se a intenção dele para com você for boa, eu lhe mandarei dizer. Mas se ele estiver com a intenção de fazer alguma coisa contra você, que o Senhor Deus me mate, se eu não enviar uma mensagem a você e não deixá-lo ir embora são e salvo. Que o Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. E agora, se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas se eu morrer, trate sempre a minha família com bondade. Que coisa linda. Essa frase aqui a gente vai
quem me acompanha, né, há muito tempo e vai me acompanhar ainda, a gente vai ler sobre isso, sobre os filhos de Jonatas. Que essa frase aqui é demais, gente. Me emocionei porque eu me lembrei, né, de Mefibosete. Mefibosete, filho de Jonatas, ó. E agora, se eu continuar vivo, cumpra essa promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas se eu morrer, trate sempre a minha família com bondade. Jonatas pediu isso para Davi. E quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebremos a nossa promessa, a promessa que fizemos um para o outro. Se você a quebrar, Deus o castigará. Novamente, Jonatas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava Davi como amava a si mesmo. E disse a Davi: amanhã é a festa da lua nova, e se você não estiver lá, a sua falta será notada. Depois de amanhã, a sua falta será notada ainda mais. Assim, vá para o lugar onde você se escondeu da outra vez e fique atrás do monte de pedras que há ali. Então eu atirarei 3 flechas, como se um monte de pedras fosse um alvo. Olha a estratégia de Jonatas. Eu vou atirar 3 flechas como se fosse um alvo. Aí direi ao meu empregado para ir buscá-la. Se eu disser a ele: olha as flechas estão para cá de você e pegue-as. Isso quer dizer que tudo está bem e que você pode sair. Eu juro por Deus, o Senhor, que nesse caso você não estará em perigo. Mas se eu disser: as flechas estão mais para lá de você, então fuja, pois o Senhor está mandando que você vá. Quanto à promessa que fizemos um ao outro, o Senhor Deus nos ajudará a cumpri-la para sempre. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou à festa da lua nova, sentou-se para comer no lugar de costume, perto da parede. Abner sentou-se ao lado de Saul, Jonatas à sua frente, mas o lugar de Davi ficou vazio. Naquele dia Saul não disse nada, porque pensou: deve ter acontecido alguma coisa com ele, e de certo ele não passou pela cerimônia de purificação. No dia seguinte, no segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Aí Saul perguntou a Jonatas: por que Davi não veio comer nem ontem nem hoje? E Jonatas respondeu: ele me pediu licença para ir a Belém. Ele me disse: deixe-me ir a Belém, porque a minha família está lá fazendo festa de sacrifício, e o meu irmão mandou que eu fosse também. Se você é meu amigo, deixe que eu vá ver os meus parentes. E Jonatas continuou: é por isso que ele não está no seu lugar na mesa. Então Saul ficou muito zangado com Jonatas, e disse: seu filho de uma mulher à toa. Gente, olha... Ah, não. Ai, gente, olha o tempo. 8 minutinhos. Dá pra... eu preciso olhar em outra tradução. Vamos ver aqui em outra tradução, gente. Vocês também acham que a gente tem que ver? Ó, 1 Samuel... Gente, ai meu Deus do céu, tá pedindo pra apagar a Bíblia, você acredita? Vou entrar na outra Bíblia rapidinho. Eu quero ver. Vocês também querem que eu sei, vocês também querem saber o que Samuel falou. 1 Samuel 20, versículo. Gente. Vamos ver aqui. Descreve a fúria de Jonatas. Não, eu quero ver do jeito que está escrito. Ai, podia ter olhado antes, né, gente? Então acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e ele disse: filho da perversa e rebelde, filho da perversa, filho de uma vagabunda insolente. Olha, seu traidor, filho de uma prostituta. É isso mesmo, gente. É isso mesmo que você está pensando. FDP, né?
Gente, com certeza eu já li isso, mas não tinha me tocado. É isso mesmo, Saul ficou tão bravo na mesa, tão irado, tão louco de ódio que Jonatas deixou Davi faltar, que ele falou: seu filho de uma mulher à toa, seu filho de uma mulher perversa, seu filho de uma prostituta. Olha, xingou a mulher dele de tudo quanto é nome, a mãe de Jonatas. Agora eu sei que você passou para o lado de Davi, trazendo desonra para você e para sua mãe. Enquanto Davi for vivo, você não será rei deste país, amaldiçoou Jonatas. Vá agora e traga-o aqui, porque é preciso que ele morra. Jonatas até esse momento ainda acreditava num pingo de normalidade do pai. Depois de ser xingado dessa forma, nesse grau, na mesa da festa, ser xingado pelo rei na frente de todo mundo. Vai buscar Davi, que ele precisa morrer. E você está amaldiçoado, você não vai ser rei. Por que é que ele deve morrer? Perguntou Jonatas. Jonatas era ousado, né? O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Olha, ele estava com tanta raiva que ele tentou matar Jonatas. Tem gente que acha que Saul estava... Já ouvi alguém falando que Saul estava bravo assim porque Saul ia morrer e o trono ia ficar para Jonatas. Aí por isso ele estava defendendo o trono do filho. Mas esse outro versículo prova que não. Ele tentou matar Jonatas várias vezes, inclusive, né? E se ele tivesse realmente defendendo o trono para Jonatas, que era o sucessor dele, ele não teria lançado uma lança. Ele jogou uma lança para furar o Jonatas. Era ódio que ele tinha, sabe? Da missão, do ministério. Não tem ódio da pessoa, ele tem ódio do ministério, da missão da pessoa. As pessoas não têm ódio de você, que você é a bonitinha, a gostosinha, não. Tem ódio da sua missão, do seu ministério, do seu dom. É isso que irrita as pessoas. Jonatas foi ousado, né? Ficou perguntando por quê e ele atirou para matá-lo. E assim, Jonatas compreendeu que o seu pai estava mesmo resolvido a matar Davi. E Jonatas levantou-se furioso da mesa e não comeu nada naquele dia. E no segundo dia da festa de lua nova, ele estava muito sentido porque Saul tinha insultado Davi. Você vê que ele nem estava triste porque pelo pai ter tentado matar ele. Olha como que ele amava Davi. Eu acho que Jonatas, ele amava Davi, mas ele amava a alma de Davi, sabe? Ele amava porque Davi era uma pessoa sincera, pura, uma pessoa verdadeira, assim, uma pessoa que não merecia a morte, não merecia todo esse ódio que Saul jogava para cima dele. E Jonatas era uma pessoa de muita fé, né? Nós vimos as histórias de Jonatas. Jonatas era um homem maravilhoso, assim, um homem muito temente a Deus, muito crente, né? Muito servo de Deus mesmo. E ele via que era injusto o ódio que o pai dele tinha contra ele, contra Davi, né? Por isso que ele ficava com mais raiva do ódio que o pai tinha de Davi do que de ter tentado contra a própria vida. Ó. Ele estava muito sentido porque Saul tinha insultado Davi. Na manhã seguinte, ele foi ao campo a fim de encontrar Davi como tinha combinado. Levou consigo um rapazinho e disse: corra e vá buscar as flechas que eu atirar. E o rapaz correu, e Jonatas atirou uma flecha que passou além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonatas gritou: a flecha caiu mais para lá de você. Não fique aí parado, ande logo. O rapaz pegou as flechas, voltou para perto do seu patrão, não sabendo o que queria dizer tudo aquilo. Somente Jonatas e Davi sabiam. O rapazinho que estava pegando as flechas não podia corromper o plano, não podia burlar o plano, porque ele não sabia. Quem sabia o que estava acontecendo naquele momento ali era só os dois, Davi e Jonatas. Eles eram cúmplices daquela situação ali. Sinceridade na amizade, né? É tão difícil.
E é tão bom quando a gente acha um amigo assim que você pode estar totalmente nua de alma diante dele. É um presente de Deus, é uma dádiva do céu. E Davi teve a rica oportunidade de ter Jonatas, uma pessoa tão importante, tão famosa, tão especial como Jonatas. Além de ser filho do rei, ele era filho de Deus, ele era temente a Deus, ele tinha o favor de Deus nas batalhas, nas guerras, ele venceu lá, ele e o escudeiro sozinho de joelho lá, fazendo tudo aquilo. Davi teve esse privilégio de ter esse amigão aqui. E o rapaz pegou as flechas e não sabia o que estava acontecendo, mas Jonatas e Davi sabiam. Aí Jonatas entregou as suas armas ao rapaz e mandou que eles levassem de volta para a cidade. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu de trás do monte de pedras, jogou-se no chão e encostou o rosto na terra 3 vezes nos pés de Jonatas. E então se beijaram, chorando. E a tristeza de Davi era maior do que a de Jonatas. Aí Jonatas disse a Davi: Deus esteja com você. O Senhor Deus fará com você. O Senhor Deus fará com que você e eu, e os seus descendentes e os meus, cumpramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos um para o outro. Então Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. Eles se separaram. Eles eram super amigos, cunhados, parentes, servos de Deus, tinham o favor do Senhor, tinham uma amizade linda e foi estragada por Saul, uma pessoa, um psicopata louco, doente, bipolar, que invocou terrivelmente com Davi, mal sabendo ele que quando Deus determina, não existe ódio que possa impedir, nada pode impedir quando Deus determina a nossa vitória, a nossa bênção. E infelizmente aqui eles selaram o juramento de amor, de amizade. Futuramente nós iremos ver muitas coisas lindas que vão ser cumpridas através desse juramento maravilhoso que a gente viu aqui. E assim terminamos o capítulo 20 de Samuel. Beijão e até amanhã. Voltem!